Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 2 de setembro de 2025, e nosso amigo Larry Wilkerson está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Larry. Bom estar com você, Nima. Por favor, inscreva-se no canal e clique no botão de curtir antes de começarmos, porque assim podemos alcançar mais pessoas. Larry, deixe-me começar falando sobre a cúpula da OCS, onde vimos a Índia se aproximando da Rússia e da China. Como você avaliou o clima da cúpula? Acho que isso é um indicativo, provavelmente um dos mais poderosos que já vimos de imediato, por assim dizer, do que venho falando, sobre o poder estar se movendo inexoravelmente para o leste. Li um ensaio esta manhã escrito por um cavalheiro russo, acredito, e ele resumiu quase tudo o que venho dizendo em um espaço muito curto, talvez 2 ou 3 páginas. E então Ray McGovern respondeu dizendo: "Mas isso tudo é antes da cúpula, não depois da cúpula, ou seja, do Alasca." E então tive que voltar e dizer: "Desculpem, senhores. Sei que o autor original do artigo entende isso. Isso não tem nada a ver com antes ou depois da cúpula. Isso é a realidade." E claro, o ponto principal dele é que já estamos envolvidos na Terceira Guerra Mundial. Temos vários teatros dessa guerra em andamento agora, sendo os mais proeminentes a Ucrânia e o que vai se abrir muito em breve no Irã. E todos nós que temos falado sobre o Irã, que conhecemos o Irã um pouco mais, ou muito, percebemos que Netanyahu não tem escolha. Ele vai entrar em guerra com o Irã. E isso vai reabrir a situação. E então você pode considerar o que está acontecendo em Gaza e em outros lugares da região como outro teatro dessa guerra já em andamento, porque Israel não vai se contentar. Esse é um antigo desejo sionista que agora está se tornando realidade. Eles percebem, Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir e vários outros, que nunca terão outra oportunidade como essa. Sabe, Nima, eles tentaram isso em 1956. Foi para isso que serviu a invasão da área do Canal de Suez por Grã-Bretanha, França e Israel. Eisenhower percebeu e pôs fim àquilo. Desde então, eles não tiveram outra chance de ir com tudo. A Guerra de 67 foi por pouco. A Guerra de 73 foi ainda mais próxima. Mas então Carter interveio e Sadat também, e isso meio que freou a situação. E aí você tinha uma espécie de partido da paz em Israel, o Partido Trabalhista, um partido liberal, por assim dizer. Mas tudo isso era fachada, na verdade. Os Likudniks, os sionistas supremos, sempre tiveram a espreita nos bastidores. Eles estão lá desde 1948, Deus me livre. Ben-Gurion era um deles. E agora é isso. Eles avançaram mais do que nunca. Mataram mais pessoas do que jamais mataram antes. Destruíram mais dos seus, entre aspas, inimigos do que jamais destruíram antes. Eles não vão parar. Eles não vão parar até estabelecerem o que é o plano sionista para uma grande Israel. Isso inclui o Líbano, isso inclui a Síria, isso inclui parte do Iraque. Isso é a Jordânia. Isso é parte do Egito. Pode até ser parte da África Oriental. Esse é o plano final deles, você não pode parar. Então isso também é muito um teatro nessa guerra. Então você tem isso, você tem o potencial de um teatro com o Irã, que eu acho que vai se desenvolver, porque isso também faz parte do plano. E então você tem a Ucrânia e o Norte, até o Ártico, porque está se formando lá. Esse último relatório que saiu sobre o Ártico e sobre a plataforma continental em particular, quem tem a plataforma continental mais acessível e disponível? A Rússia. E quanto metano e petróleo há lá, em perspectiva? Quase igual ao Mar Cáspio e o fundo do mar, onde, segundo alguns especialistas em petróleo, há petróleo suficiente para abastecer toda a Ásia Central, incluindo a China, por 100 anos. Então a guerra já começou. A guerra está em andamento. Os teatros de operações estão ativos, estão abertos, estão quentes, estão envolvendo pessoas morrendo todos os dias. E todos nós estamos aqui sentados, nos perguntando para onde tudo isso vai. E esse senhor nesse artigo diz, eu acho que ele está certo, que isso vai levar a uma guerra mundial.
Vai levar uma guerra mundial porque você não vai conseguir. O Império Americano, vamos ser explícitos. O Império Americano, em seus dias finais, não vai conseguir conter essa mudança inexorável, inevitável, de poder econômico, militar, financeiro, cultural, informacional, de inteligência, você escolhe, do Ocidente para o Oriente. E aquela cúpula da OCS, por assim dizer, foi um exemplo perfeito do que estou falando. Quantas pessoas você tinha naquela cúpula só com 3 líderes? Só pense nisso. Quanta influência você tinha naquela cúpula? Quanto dinheiro você tinha naquela cúpula? Só em 3 líderes. Só na Índia e na China, você tem mais de 2 bilhões de pessoas. E agora sabemos que provavelmente há de 65 a 66 países que estão todos meio que olhando ao redor para ver se não deveriam ter algo como o grupo que China, Índia e Rússia, os BRICS e outras coisas assim. Sim, cúpula da OCS, como a OCS. Sim, este é o futuro. Isso não é o passado. Isso é o futuro. O passado é Washington, D.C. E cada vez mais, por causa da estupidez deles, Bruxelas, Paris, Berlim e outras capitais europeias, e certamente a UE. Certamente a UE que está tão atolada que eu acho que mesmo se trocassem a liderança amanhã de manhã, não conseguiriam sair desse atoleiro. Eu não sei se você viu o Donald Trump tweetando isso, mas ele está literalmente dizendo que a Índia está fazendo isso e aquilo. Ele disse que é tarde demais para a Índia voltar atrás. O que isso significa? Que é tarde demais para a Índia? A Índia não vai voltar? A Índia sabe o quê? Eu acho, realmente acredito, que eles sabem o que estão fazendo com a Rússia e a China. Eles sabem o que querem da Rússia, da China. Eles estão no processo de melhorar o relacionamento entre as duas nações. Eu não sei se você viu, na semana passada tivemos um artigo no Político. Diz que nos próximos 5 anos, uma das guerras que eles de alguma forma temiam, ou que de alguma forma mencionaram naquele artigo, diz que a escalada aconteceria entre a China e a Índia. Eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo essa análise baseada em qualquer tipo de realidade. Isso não é do interesse de nenhum dos dois países. Mesmo os ocasionais confrontos entre China e Índia, por causa da fronteira, ou sobre quem está mais próximo ou não do Paquistão, ou seja lá o que for, eram apenas isso, conflitos localizados. Nunca foram o tipo de conflito, e eu tive que monitorá-los tanto como profissional militar, quanto depois como planejador de políticas do Departamento de Estado. Nunca foram o tipo de conflito que você pensaria, por exemplo, entre Índia e Paquistão, que poderia evoluir para um conflito nuclear real. Então eram situações gerenciáveis, e eles as administraram razoavelmente bem. Se você olhar para os acordos de fronteira que fizeram e tudo mais, agora eles foram compelidos a fazer o que fizeram. E essa é a maior forma de coerção do mundo. Quando alguém está te ameaçando de maneira próxima e certamente potencialmente existencial, e ameaçando com armas nucleares. E é isso, em última análise, que está por trás da nossa maior ameaça. E é por isso que os europeus não querem se afastar de nós tão rapidamente. Seus arsenais nucleares são insignificantes. Quando você chega a esse ponto e força essas pessoas a se unirem da maneira como foram forçadas, da forma como essa cúpula da OCS, por assim dizer, indicou, você perdeu e eles venceram. Agora a disputa pode ser amarga e longa, e as baixas podem ser grandes, dependendo de Washington, e menor grau Londres, Berlim e Paris. Era serem essa detalhe que ela de uma forma condizente de discutir e com poder crescente de sensibilidade, fazendo alguma acumulação. Mas Nima, nós em Washington, e cada vez mais penso que Paris, Berlim e Londres também estão assim, e talvez até a Noruega e alguns outros países que recentemente entraram para a OTAN, nós não fazemos concessões, Nós fazemos, você obedece ou nós matamos você. Quero dizer, nós demonstramos isso ao redor do mundo nos últimos 20 anos. Nós matamos com sanções ou com baionetas e bombas ou ambos. Isso não funciona.
Não tem funcionado muito bem já faz algum tempo. Perdemos todos os episódios de baionetas e bombas que criamos nos últimos 20 anos. E agora temos oposição. Agora temos uma oposição significativa. Nima, estamos trabalhando agora, digo nós, um grupo de pessoas, em uma carta que esperamos que Mahmoud Abbas assine como chefe reconhecido pelas Nações Unidas como chefe do Estado da Palestina, endereçada ao secretário-geral da ONU, solicitando uma iniciativa de união pela paz na Assembleia Geral da ONU. Isso exige uma votação de 2/3. Já conseguimos os 2/3. Não está sujeito a veto pelo Conselho de Segurança da ONU ou por qualquer um de seus membros. Se a carta for enviada e a votação for positiva, então a AGNU e o secretário-geral, por extensão, como autoridade executiva, por assim dizer, dentro da ONU, são obrigados a tentar criar uma força para ir a Gaza e operar sob regras mais ou menos do tipo do capítulo 7, o que significa que as regras de engajamento autorizam o uso da força para estabelecer a paz. Não para manter a paz, para estabelecer a paz. Tentamos fazer isso, como você deve se lembrar, nos Balcãs com a UNPROFOR, a Força de Proteção das Nações Unidas para a Iugoslávia. Eram cerca de 39.000 soldados. Calculamos que precisaríamos de 40.000 a 50.000 para isso. E pediríamos que a China fosse a potência dominante e liderasse com a principal contribuição de tropas, e outros países poderiam contribuir conforme necessário. Por exemplo, poderíamos ter tropas turcas, tropas indianas, tropas paquistanesas. Tivemos boas tropas indianas e turcas na Somália em 1991 e 1992. Isso colocaria um fim imediato à situação em Gaza. Desloque essas tropas com regras de engajamento que permitam dizer ao IDF para sair do caminho. E se não saírem, você pode atirar. Você pode usar suas armas. Mas eu acho que se você colocar esse tipo de força em solo, de repente colocar em solo em Gaza, acho que você teria uma conflagração que resultaria muito negativamente para Israel, se não completamente desastrosa, ou haveria uma rendição de armas. Haveria um cessar-fogo imediatamente imposto. Porque não acho que Netanyahu seja burro o suficiente para enfrentar uma força que possa ter 30 ou 40 mil chineses nela. Simplesmente não acho que ele seja tão burro assim. Acho que seria o fim de Netanyahu, na verdade. Agora, há alguma chance real de conseguirmos isso? Provavelmente não. Eu daria uma em 50, porque antes de tudo Abbas vai ficar muito receoso de fazer isso. E em segundo lugar, o secretário-geral da ONU e o Conselho de Segurança da ONU, pelo menos os Estados Unidos dentro dele, vão ser muito firmes em não fazer isso, assim como outros membros como França e Reino Unido. Mas eu acho que isso enviaria um sinal que envergonharia tanto as Nações Unidas quanto Washington, Bruxelas e a Europa em geral, que conseguiríamos tirar algo positivo disso, mesmo que a força não fosse, de fato, enviada. Mas eu gostaria de ver a força sendo enviada, e gostaria de ver a China fazendo isso. E Nima, eu gostaria de ver mais uma coisa também. Gostaria de ver uma sugestão poderosa na próxima conferência da OCS, se possível, de que a sede das Nações Unidas fosse transferida de Nova York para Xangai. Já está na hora. Já está na hora. Esse tipo de movimento provavelmente precisa ser feito para acomodar essa mudança de poder, porque ela está acontecendo. Mas volto ao meu ponto original. Não espero que ninguém no Ocidente faça isso. Não espero que ninguém faça. Coronel, eu realmente sinto que, se algo nesse sentido acontecer, o Netanyahu vai atacar o Irã para distrair todo mundo. Com certeza. Com certeza. No momento em que o Conselho de Segurança da ONU concordasse em fazer algo assim, e a China dissesse que sim, que participaria, ele atacaria o Irã, se já não tivesse feito isso. Você está certo. Você está absolutamente certo. Porque essa é a última via de sobrevivência dele. É disso que se trata. Sobrevivência, não só pessoal e política para ele,
mas a sobrevivência desse grande sonho desses ultracionistas que está conosco há mais de 100 anos, talvez até mais. Agora é que surgiu uma oportunidade para que isso se concretize totalmente, com muitos aliados. Quero dizer, olhe os aliados que ele conseguiu para si, não foi tudo obra dele, mas mesmo assim, ele soube aproveitar. Os dispensacionalistas e fundamentalistas nos Estados Unidos que querem o arrebatamento e o fim dos tempos. São 50 milhões de pessoas, 50 milhões de americanos. E muitos deles se aliaram a Trump porque achavam que Trump era algum aspecto do anticristo e queria trazer tudo isso à tona. Quero dizer, você não pode inventar essas coisas. Mas é verdade. E Netanyahu foi esperto o suficiente para se aliar a eles. É sobre isso que muitas dessas viagens à Cisjordânia e a Israel em geral têm sido financiadas e patrocinadas pelo governo Netanyahu. Eles trazem esses cristãos sionistas para Israel. Deixam eles tocarem o muro. Deixam eles rezarem. Deixam eles conhecerem Israel. E falam com eles sobre a grande Israel. É sobre isso que o embaixador dos Estados Unidos em Israel também fala. Huckabee. Você sabe, é Judéia e Samaria. Essas são as palavras que ele usa. E ele é o nosso maldito diplomata em Israel. Eles têm tudo o que querem agora, Nima. Tudo o que querem e querem levar isso ao máximo. E você está certo. O Irã vai ser o lugar onde eles vão ser barrados. E então, os Estados Unidos terão que tomar uma decisão. E temos um presidente que, entre outras coisas, parece estar fisicamente muito mal neste momento. Larry, você sente a possibilidade de usar ogivas nucleares? Acho que essa possibilidade sempre existe. Acho que está em segundo plano. Quando alguém fica tão desesperado quanto nós vamos ficar, e Netanyahu pode chegar a esse ponto muito rapidamente, então o gênio nuclear sai da garrafa muito rápido. E Netanyahu realmente me preocupa nesse sentido. De verdade, porque não acho que ele hesitaria se achasse que sua vida estava em perigo, seja politicamente ou de outra forma. E se ele achava que o status de Israel como Estado e seu papel nele finalmente realizariam o grande sonho sionista de possuir tudo o que a Bíblia diz que deveriam possuir, pense em Ted Cruz. São essas as pessoas por trás disso. Eles acham que o Antigo Testamento é o guia para a tomada de decisões de segurança nacional. E eu não sei se Netanyahu é ingênuo o suficiente para acreditar nisso, mas mesmo que não seja, ele está usando essas pessoas ao máximo, assim como está usando pessoas como Smotrich e Ben-Gvir ao máximo. O que é lamentável para todos nós é que essas pessoas acabam coincidindo umas com as outras, e estão ajudando e encorajando umas às outras em uma das coisas mais perversas que acontecem hoje no mundo. Larry, é de certa forma impressionante olhar para o governo Trump, começando com provocações à Groenlândia, Canadá e México, e chegando agora à parte sul, ao Brasil e à Venezuela. Você viu que os Estados Unidos estão oferecendo uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levem à prisão do ministro da Defesa da Venezuela? Sim, 15 milhões de dólares por Maduro. O que é isso? Este é o ministro da Defesa de um país? Que tipo de informação você está procurando? Bem, eu hesito em ir tão longe, mas não vou hesitar. Acho que quando você enlouquece, e esse é realmente um adjetivo que descreve Washington hoje, tanto internamente quanto externamente, quando isso acontece, tudo pode acontecer. E uma das coisas que você faz é expandir suas tolices. Você expande sua insanidade. Você não a controla, você não a segura, você a expande. Isso te excita quando faz isso. E isso em particular... Doiteg-Seth, e o que ele Toreg está fazendo com as verbas nas Forças Armadas, em que força não desse nenhum stones er skinsening. This is unparalleled. You know, I spent roughly
Sabe, eu passei mais ou menos, talvez 10 anos da minha vida, de uma carreira militar de 31 anos e 40 anos no governo, eu passei talvez 10 anos bem próximo, envolvido com o Pentágono de uma forma ou de outra. Nunca vi nada parecido com isso. Reuniões de oração no Pentágono, reuniões de oração que se você não comparecer, é punido. Você realmente é punido. Reuniões de oração por todo o meio militar. Militares falando sobre coisas como o fim dos tempos e o arrebatamento e outros temas ecumênicos. Como se chama isso agora? Chamamos de fundamentalistas, mas acho que são dispensacionalistas. É o grande despertar, seja lá o que for. E temos todos esses malucos por aí, recolocando a estátua do Robert E. Lee, colocando de volta a pintura ou estátua dele, seja lá o que for, em West Point, recolocando a pintura de Isaías na Academia da Marinha Mercante, fazendo todas essas coisas e trazendo Nima, não sei se você tem acompanhado isso, mas trazendo esse pastor que acha que as mulheres só servem para ter filhos, que as mulheres nunca deveriam ter conquistado o direito de votar, e com certeza não deveriam servir nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Esse é o pastor do Pete Hegseth. E é esse tipo de coisa que ele está promovendo nessas reuniões de oração no Pentágono. Ele está até apresentando esse pastor nessas reuniões. Você já imaginou que ouviria alguém no início do século XXI, na verdade já estamos um quarto dele, falando sobre tirar o direito de voto das mulheres? Isso é quase pré-histórico. Quero dizer, considerando todo o esforço e energia que foram investidos para conquistar esse direito e toda a retidão envolvida nesse processo. Como você acha que as mulheres nas Forças Armadas dos Estados Unidos se sentem agora? Te dou 3 chances para adivinhar, e as 2 primeiras não valem. Estamos fazendo uma bagunça, Nima. Estamos fazendo uma bagunça em todo lugar que podemos. Internamente, internacionalmente. Estamos fazendo uma bagunça. E as pessoas continuam dizendo, espere pelo Trump, ele é o grande pacificador. Sabe bem, culpado. Culpado como acusado. Eu continuei esperando desesperadamente, especialmente com a cúpula do Alasca, que esse homem encontrasse algo em algum lugar e desse sorte. Ele é tão ruim quanto qualquer um deles. Ele propaga essas bobagens, essa estupidez, essa insanidade. E que momento para fazer isso quando precisamos de um líder que seja realmente maduro e saiba o que está fazendo, seja bom nisso e entenda essa mudança na estrutura de poder do mundo. E haja para se adaptar e lidar com isso, em vez de lutar contra e morrer. Porque é isso que lutar contra significa. Significa morrer. Mas horrivelmente significa que muitas outras pessoas no mundo que não precisariam morrer também morrem por causa da sua ira. E é isso que estamos nos tornando o ogro do mundo. Não sei se você viu esse mapa, Larry. Ele mostra o gasoduto indo da Rússia para a China, o Força da Sibéria. E a segunda linha está vindo, passando pela Mongólia e depois para a China. Olhe para a Europa. Veja o que a Europa fez consigo mesma durante a guerra na Ucrânia. Veja o que eles estão fazendo agora enquanto conversamos, o que está acontecendo na cúpula da OCS. Mas é recuperável. A estrutura do oleoduto é recuperável. Nima, há vários anos, acho que provavelmente uns 30 anos atrás, 25, algo assim, fui a Nova York com Powell quando ele era presidente do Estado-Maior Conjunto e fomos ao que era anunciado como um dos centros de comando da ExxonMobil, ou suponho que era provavelmente um consórcio de empresas de petróleo. E me lembro vividamente de um aspecto da apresentação. Um cavalheiro que era um apresentador bastante competente, mas que tinha todos os detalhes sobre oleodutos e afins na ponta da língua, apontou para um mapa em particular que era parecido com o que você acabou de mostrar, exceto que era um mapa global dividido em 4 seções.
E o que dizia, o que ele disse de acordo com aquele mapa foi: o que vocês estão vendo, senhores, são oleodutos em operação e suas capacidades, oleodutos em construção e seus custos. E claro, vocês estão vendo onde eles estão, oleodutos projetados e seus custos previstos. E vocês estão vendo o futuro da Guerra Mundial. Ele simplesmente terminou assim. E sabe, eu estava sentado ali pensando, eu tinha acabado de sair do Comando do Pacífico, onde eu era basicamente um estrategista, ele está absolutamente certo. Você está vendo todos os nervos de energia do globo. Você está vendo as veias e artérias das economias mundiais. E ali estão elas. E ali elas vão estar. E esse é o custo, e é quem vai se beneficiar e quem não vai se beneficiar. E muito disso, é claro, se deve ao fato que os oleodutos atravessam essas terras que recebem taxas de transbordo. Então é um bom negócio também para os países por onde os oleodutos passam. E isso estava lá nos dados. Tudo isso mudou um pouco agora e vai mudar de novo no futuro. E novamente, à medida que mais descobertas são feitas, e talvez avancemos cada vez mais para as energias renováveis. E isso também é preocupante, porque ainda estamos fazendo isso e continuamos fazendo sem freio. Sabe, ainda estamos descobrindo, ainda estamos extraindo e ainda estamos construindo oleodutos. Mas esse é um retrato do futuro. E você sabe onde a maioria dessas linhas está agora, Nima? Elas estão lá naquele lugar para onde todo o poder está indo. Over there in that place where all the power's going. Or they're coming out of there and going. Ou eles estão saindo de lá e vindo até nós para nos dar nosso sustento, especialmente para a Europa. Larry, na sua opinião, se você assumisse a perspectiva de Donald Trump agora, após a cúpula, você acha que eles realmente se importam com o que está acontecendo? Nima, acho que você está dando a ele um crédito que eu já não daria mais. Não acho que ele tenha a capacidade de entender o que está acontecendo, nem acho que haja realmente ministros talentosos ao seu redor, ou subministros. Às vezes eles são mais inteligentes do que os próprios ministros, como os vice-secretários de Estado, por exemplo, para orientá-lo. Simplesmente não acho que ele tenha montado uma equipe excelente para este tipo de momento na história mundial. E certamente ele não é um grande presidente para este momento na história mundial. A menos, é claro, que a providência divina esteja olhando para nós e dizendo: eu te castigo, América. Você tem sido muito, muito má. E vou te dar os piores líderes possíveis e você vai ter que aguentar, porque a tempestade está chegando. Aqui está o que Putin e Modi disseram um ao outro durante a cúpula. Desenvolvemos cooperação em vários níveis. A cooperação comercial e econômica, de modo geral, apresenta um impulso positivo. As trocas turísticas estão se desenvolvendo. Coordenamos de perto nossos esforços no cenário internacional. We closely coordinate our efforts on the international stage. Senhor Presidente, isso demonstra o quão profunda e abrangente é a nossa parceria estratégica, especialmente privilegiada. Mesmo sob as circunstâncias mais desafiadoras, Índia e Rússia sempre avançaram lado a lado. Nossa estreita cooperação é importante não apenas para os povos de nossas duas nações, mas também para garantir a paz, a estabilidade e a prosperidade globais. Fui diplomata por tempo suficiente, ou talvez por pouco tempo, para entender que não se deve interpretar demais esse tipo de linguagem. Mas nas circunstâncias que acabei de descrever de forma desajeitada e ruim para você sobre essa mudança de poder, acho que o mundo precisa prestar atenção nessas palavras. Seja por motivos de propaganda. E com isso quero dizer simplesmente que eles estão tentando nos atingir para talvez eliminar algumas tarifas ou por qualquer razão tática imediata para fazer isso. E provavelmente há um pouco disso também.
Mas acredito que estamos assistindo a uma mudança radical na forma como o mundo faz negócios. Estamos vendo as primeiras ondas chegarem à praia. Estamos vendo o primeiro reconhecimento por parte de alguns líderes bastante talentosos de que estão herdando o manto da liderança global. E isso mesmo eles falarem, Enrique Suez. O que foi tão surpreendente é que eles não falaram sobre a Ucrânia. Não ouvimos nada sobre a Ucrânia. Acho que isso foi feito intencionalmente. Eles decidiram deliberadamente não falar sobre a Ucrânia. Não sei se a Rússia pediu isso, ou se de alguma forma a China não queria que a Ucrânia fosse mencionada. Qual é a sua opinião sobre isso? Se eles pudessem, e se Putin estivesse disposto a fazer isso, tenho certeza. Se ele tivesse dinheiro e tempo, tenho certeza de que ele construiria um muro de 60 metros de altura ao longo de toda a linha de frente e diria para o outro lado do muro: Alemanha, Polônia, França, Inglaterra, todos os países da OTAN vão para o inferno e apodreçam no seu próprio veneno. Eu e meus amigos russos e chineses deste lado, aqui seria Putin falando, vamos ter um mundo muito bom e vamos aproveitá-lo. E nós, aliás, estamos do lado deste mundo aqui. Eles não podem fazer isso, eles não podem fazer isso, e eles sabem disso. Então eles também devem estar conversando nos bastidores, provavelmente agora, sobre como vão lidar com essa confusão que criamos, e continuamos a criar, e continuaremos a criar, até que venha um golpe repentino, que com sorte nos convença de que não vale a pena disputar isso. Não faz sentido. Não estou falando em se render. Não estou falando em levantar as mãos e dizer desisto, passem por cima de mim com um tanque ou algo assim. O que estou dizendo é que devemos lidar com o mundo como se ele fosse humano. E todas as pessoas do mundo, especialmente aquelas com o maior poder, têm o direito de agir da maneira que desejarem. E se você tiver algum problema com isso, você resolve o problema por meios que não sejam militares ou mecânicos. Você conversa, trabalha, usa diplomacia, resolve os problemas juntos. Estou convencido, e tive muita experiência com a China, não tanto com a Rússia, mas muita experiência com a China, e a China é a potência número 1 do mundo, Nima. Hoje, a China é a potência número 1 do mundo. Eles não querem esse tipo de conflito e esse tipo de atrito. Eles entendem. São humanos o suficiente para saber que isso não é Silent Qualath, mas lidam diplomacia. Você lida com isso conversando e lida com isso de uma forma que apoia seu excedente de poder em oposição ao déficit de poder do outro lado. Mas você reconhece esse déficit de poder porque não quer prejudicar tudo sobre o que está falando. E é isso que estamos fazendo o tempo todo agora. Então é um tipo diferente de mundo. Não lidamos com isso antes. No começo éramos muito bons em lidar com esse tipo de mundo porque éramos insignificantes. Éramos insignificantes. Tínhamos os franceses, tínhamos os espanhóis, tínhamos os britânicos, veja só. Tínhamos os russos, estávamos cercados, eles estavam no Mississippi. Eles estavam no Noroeste, eles estavam no Canadá, eles estavam no México, eles estavam em toda parte. Tínhamos diplomatas e os diplomatas precisavam lidar com o poder real ao seu redor. Agora nos tornamos a verdadeira potência após a Segunda Guerra Mundial. E em vez de desenvolvermos os tipos de ferramentas que seriam necessárias para lidar com o mundo, quando esse poder fosse um pouco atenuado e o poder de outros crescesse, o que era inevitável. Olhe para seus livros de história, Donald Trump, Marco Rubio, Bibi Netanyahu. Bibi olha demais para o livro de história dele, mas é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, que se dane o Antigo Testamento. Ele não é um guia para a vida. Desculpe, Bibi, mas não é. Você precisa entrar no mundo com uma apreciação. Agora, os Estados Unidos da América e a Europa atrás deles precisam entrar no mundo com uma compreensão da mudança de poder. E você tem que lidar com isso.
E isso não significa que você vai para o fim da fila. Não significa que você vai ser o segundo, terceiro ou quarto plano. Significa que você precisa usar sua inteligência e seu talento para a diplomacia, para influenciar os tipos de relações no mundo que, curiosamente, o outro lado também deseja. Rússia, Índia e China, sim, eles podem ser difíceis. Todo mundo pode ser. Mas se você senta, conversa e resolve as coisas, você está muito melhor, especialmente se existe a possibilidade de lançar armas nucleares uns contra os outros. Você está muito melhor do que se aumentar os problemas nucleares ou militares que levam a um confronto nuclear. E é isso que parece que não conseguimos entender. Eu não deveria achar tão difícil de acreditar, porque é isso que a história mostra. Você sabe, é disso que o Mearsheimer fala o tempo todo. E o John está absolutamente certo. Seja falando sobre poder em ascensão, poder em declínio, a inevitabilidade da guerra entre eles, ou qualquer outra coisa, sobre as dinâmicas de poder do mundo, eu não compro toda a teoria realista do John, porque às vezes isso te leva direto para o inferno. Mas eu concordo que você tem que lidar com a realidade em mais ou menos 90% do tempo, senão vai acabar em uma grande enrascada. E é isso que estamos fazendo agora. Estamos sendo idiotas, estamos sendo insanos, estamos sendo estúpidos, e estamos sendo liderados por pessoas cada vez mais estúpidas. Nos 3 poderes do governo temos pessoas estúpidas. Larry, 2 países estavam na cúpula, Armênia e Azerbaijão. Eles foram convidados, acho que houve algum tipo de conversa entre eles. Convidados propositalmente. Sim, propositalmente, exatamente. Porque não se trata apenas da Rússia e do Irã. Envolve também a China e a iniciativa do Cinturão e Rota. Pelo que soubemos, pelo que vimos na cúpula, o Irã conversou com a Turquia e os alertou sobre o que está acontecendo no Azerbaijão. E parece que o mesmo vale para a Armênia. Não sei qual seria a política da China ao ver o que está acontecendo com esses 2 países. Bem, quando você tem esse tipo de país insignificante, e uso esse termo de propósito, tentando se meter nos assuntos dos grandes, você tem que ensiná-los. Sabe, de vez em quando é preciso dar um puxão de orelha neles e ensinar. Não quero dizer que você precise entrar lá e cometer um genocídio ou matá-los ou algo assim, como os israelenses parecem achar que é a solução para tudo. Mas você precisa ensiná-los de formas que eles aprendam, e aprendam rápido, para não causarem problemas de verdade, que eles precisam seguir um certo conjunto de regras. E essas regras vão ser mais ou menos ditadas pelas potências supremas do mundo. Esse é outro princípio do realismo. Você tem que lidar com o poder como ele é. Isso não significa que você precisa agir como os negociadores de poder do diálogo meliano. Ou seja, vou matar todo mundo na sua ilha porque vocês se opuseram à minha presença. E talvez, depois de matar todos, inclusive mulheres e crianças, vocês não se oponham mais, você pensa. Essa é uma forma de lidar com a situação. Mas não é assim que o mundo deveria ser conduzido no futuro. Principalmente porque todos nós vamos morrer por causa da crise climática ou de armas nucleares ou ambos. Portanto, esse tipo de abordagem, antiga, especialmente o diálogo meliano, ou o que acontece hoje em Gaza, precisa acabar. Isso tem que acabar. Precisamos cooperar, precisamos colaborar, precisamos viver fundamentalmente em harmonia e comunidade, se isso for possível. E quando não for, então as potências maiores entre nós devem repreender os menores e mantê-los na linha. Estou te dando uma lição sobre algo que o mundo faz há 5.000 anos, de forma muito imperfeita. E agora, por causa das ameaças existenciais que enfrentamos, precisa fazer isso de forma um pouco mais perfeita. Nunca será perfeito, mas precisa ser feito com um verdadeiro senso dos princípios das relações entre as nações e do que esses princípios representam. E o melhor que eles representam é colaboração, cooperação, comunidade e harmonia.
Você não faz isso com grandes forças militares. Essa é uma das coisas que deveríamos fazer. Todos nós, Nima. Todos deveríamos fazer reduções significativas nesse aparato militar horrendo que criamos, que alimenta um complexo tão grande de belicistas que é difícil até para os líderes lidarem com eles, no sentido de não deixá-los iniciar uma nova guerra, não deixá-los lucrar com guerras existentes e, assim, prolongá-las. Muito do que está acontecendo na Ucrânia tem a ver com isso. Aproveitadores, mercadores da guerra ganhando dinheiro. E quem mais faz isso no mundo? Basta olhar as estatísticas. O Império Americano é o maior mercador da morte do planeta. Donald Trump se deleita com isso. Ele adora vender bilhões e bilhões de dólares em armas para outros países. Isso é um absurdo. Não é assim que deveríamos encarar o restante do século XXI se quisermos chegar ao século XXII. Simplesmente não é assim que deveríamos conduzir nossos negócios. E o pior violador da maneira correta de fazer negócios no mundo hoje é o Império Americano. Não há mais dúvida quanto a isso. Gaza colocou o selo da condenação nisso. É absolutamente verdade. Se podemos apoiar Gaza, se podemos financiar Gaza, se podemos fazer o que Israel está fazendo em Gaza como nossos desejos, porque é isso que eu acho que estamos fazendo. É o desejo de Israel também, claro, mas estamos fazendo com que eles façam isso por nós. Caso contrário, não os estaríamos apoiando. Somos culpados. Somos culpados. E não é assim que o mundo deveria ser conduzido. É por isso que acho que seria tremendamente impactante se a China de repente se levantasse e dissesse ao secretário-geral da ONU, sob aquela iniciativa Unidos pela Paz que Mahmoud Abbas acabou de pedir, nós enviaremos 60.000 soldados e pagaremos pela operação. E forneceremos a logística, os navios e outras coisas, porque eles não têm a ponte aérea que nós temos. Os navios e assim por diante necessários para levar as outras tropas que estão contribuindo para o local. Aliás, podemos usar o canal de Suez porque os Houthis não vão nos incomodar. Os Houthis provavelmente embarcariam nos navios chineses e viriam junto com eles, fazendo parte da força de manutenção da paz. Olha o que eles acabaram de fazer no Iêmen. Isso é inconcebível. Quero dizer, você achava que não poderia piorar depois do que estão fazendo em Gaza, mas piorou. Eles mataram o governo civil do Iêmen, assassinaram. Acho que foram 11 ministros ou algo assim. Essas pessoas não têm nada a ver com Ansar Allah e o esforço de guerra no Iêmen. Eu não sei como podemos chegar mais baixo, Nima. Eu simplesmente não sei. E ninguém sabe o que mais Israel precisa fazer para simplesmente dizer a ele, pare, já basta. Você já está fazendo muito. O que você está fazendo não é benéfico. Larry, olha o que eles estão fazendo. Veja qual é o resultado do que fizeram no Iêmen. Qual é o resultado para Israel? Eu não entendo. Tudo o que posso dizer é que é fúria sionista. É o tipo de fúria que Ben-Gvir demonstra quando fica bravo. E eu já vi vídeos dele irritado. Nunca o vi pessoalmente. Mas, por exemplo, quando ele insiste em construir no topo do monte e é impedido. Isso é um passo longe demais. Agora isso é um passo longe demais. Mas pode acreditar que assim que conseguirem expulsar os palestinos em massa, eles vão tomar aquele terceiro ou quarto local mais sagrado do Islã e profaná-lo, do ponto de vista dos muçulmanos, construindo o templo ali, reconstruindo o templo ali, ou seja, lá o que eles quiserem fazer. Não dá para inventar isso. Hollywood não conseguiria fazer um filme sobre isso e fazer alguém acreditar. Seria mais estranho ou mais horrendo do que o que realmente está acontecendo. Nós libertamos o diabo. Nós liberamos o anticristo, para usar os termos desses cristãos, e o liberamos na antiga Terra Santa. E ele é Bibi Netanyahu. Agora, há muitas pessoas nesse país me disseram que talvez sejam 40 milhões delas, que responderiam ao que acabei de dizer, Nima, dizendo viva, viva, Deus abençoe, aleluia.
porque isso significa que Jesus está voltando. E é por isso que apoiam os sionistas em Israel. Eles não têm nenhuma afinidade real com eles. Além do fato de acharem que estão preparando o terreno para Jesus descer à terra com uma espada flamejante, matar todos os descrentes e estabelecer seu reino de 1000 anos. E nesse processo, alguns acreditam que serão arrebatados para o lado dele. Não dá para inventar uma coisa dessas. You can't make this stuff up. When I look, Larry, at India, China and Quando eu olho, Larry, para a Índia, China e Rússia, vejo países, até mesmo o Irã, que demonstram um comportamento racional. Eles sabem do que precisam. Eles conhecem suas fraquezas e como podem se tornar mais fortes do que antes. Sabe, para a Índia, a economia é tão importante. É a segurança deles, é o futuro do país. É por isso que eles estão escolhendo melhorar o relacionamento entre eles e a Rússia. O mesmo vale para a China. O Irã está fazendo o mesmo, na minha opinião. Mas o problema com a mentalidade em Washington é que eles não percebem que precisam de outros países. Mesmo com a Europa, a forma como estão agindo em relação à Europa é como se não precisassem mais da Europa. Nós não precisamos da Rússia. Nós não precisamos da China. Esse é o problema. Se você quer salvar o dólar, se você quer salvar a economia dos Estados Unidos, você precisa se comunicar com outros países. Você não pode se isolar e dizer eu não preciso de ninguém. Biden, se você se lembra, Biden em suas últimas entrevistas disse: nós somos os Estados Unidos da América. Somos indispensáveis. Somos um povo excepcional. E eu pensei que Donald Trump seria de alguma forma diferente, porque ele falava de maneira diferente antes de ser eleito. Ele disse: por que precisamos que o Irã e a Rússia sejam nossos inimigos? Isso é um mistério para mim. Eu não sei como interpretar esse homem. Já desisti de tentar interpretá-lo. Mas sabe, uma das coisas que você acabou de dizer, quando estávamos fazendo as simulações das mudanças climáticas, uma das coisas que analisamos com muito cuidado, usando modelos computacionais da NOAA e da NASA e tal, foi o que acontece quando há essa mudança nas zonas temperadas. Basicamente, e isso é uma simplificação, o sul global está esquentando, secando e se tornando insustentável para a vida humana, enquanto o norte está sendo um pouco afetado. Mas os efeitos iniciais, ainda que alguns sejam negativos, como chuva demais e enchentes demais, basicamente estão criando uma região mais hospitaleira para alimentos, para a vida e coisas assim. Por um curto período de tempo, talvez meio século, você vai realmente plantar trigo, milho, criar porcos e galinhas em Manitoba, por exemplo, porque o calor está subindo para as províncias canadenses. Agora, isso desconsidera outras coisas que podem estar acontecendo com o clima, como, por exemplo, a corrente que passa pelo Reino Unido, descendo para o oceano de novo, subindo e ficando quente de novo, e Londres se transformando em Moscou, ficando mais parecida com Moscou do que com Londres. Mas basicamente o que isso fez foi fazer com que os países do norte, de repente, ficassem muito ciumentos do que possuíam. E então começaram a patrulhar suas fronteiras com metralhadoras e tropas. Onde já ouvimos isso antes? E começaram a atirar nas pessoas, porque essas pessoas vindas do sul global estavam vindo de áreas desertificadas, sem comida, sem água. Bem, uma das razões pelas quais a Índia tem certa empatia por isso, e a razão pela qual a China também tem empatia, é porque eles têm contato, eles fazem parte do sul global, por assim dizer, e vão sofrer impactos reais de coisas como as geleiras do Himalaia, ficando sem água, derretendo completamente, e então não haverá água para o Paquistão e para o leste ou oeste da Índia. E vão haver conflitos sobre isso se não chegarmos a um acordo. Acho que isso está acontecendo muito antes do que previmos, em relação à forma como o norte vê o sul e lida com o sul, especialmente no hemisfério ocidental. A Europa enfrenta esse problema de forma massiva com a imigração. Parte dessa imigração não é apenas causada por guerras, é a imigração do sul global,
causada pelas mudanças climáticas. Ninguém quer admitir isso. Certamente não os CEOs da Total, Royal Dutch Shell e ExxonMobil, que são responsáveis por tudo isso, e podem acabar sendo processados, assim como foi a indústria do cigarro. Eles não querem admitir isso. Nós não queremos admitir isso. Nossos líderes não querem admitir isso. É por isso que a imigração está acontecendo. E isso não vai diminuir, vai piorar cada vez mais. Bem, China, Rússia e Índia, eu acho, reconhecem isso muito melhor do que nós, por vários motivos. Mas eles estão tentando criar contracorrentes nessa situação com as iniciativas do Cinturão e Rota, Central, Norte e Sul. Eles estão tentando criar correntes cruzadas que não só lidam com a mudança de poder sobre a qual venho falando, mas também abordam o fato de que vamos ter diferentes lugares no globo onde não poderemos viver. Vamos ter que adaptar o globo a essa situação, porque parece que não vamos nem perto das nossas metas de temperatura. Então, vamos chegar ao ponto em que teremos que acomodar muito mais vidas humanas naquela faixa central que ainda é temperada, ainda pode ser cultivada, ainda pode fornecer água suficiente e assim por diante para as pessoas viverem. Isso vai acontecer se não atingirmos nossas metas, e não parece que vamos conseguir. Então vejo a China, e agora a Índia, e a China pode ensinar muito disso à Índia, e a Rússia. Vejo esses três como os poderes que reconhecem o suficiente disso agora para que estejam tomando algumas precauções. Eles estão fazendo algumas coisas que vão permitir que mais pessoas sobrevivam. E você pode dizer, ok, a China quer mais pessoas para vender seus produtos, ou a China quer mais pessoas para serem escravas. Ok, eu não acredito nisso. As pessoas que parecem querer que outros sejam escravos vivem no hemisfério norte e no hemisfério ocidental. Enfim, isso é uma longa dissertação, mas acho que eles têm uma compreensão melhor do futuro. E eu acho que eles estão se adaptando a esse futuro por meio desse entendimento muito melhor do que nós. Acho que temos uma compreensão muito pobre do futuro. Veja o que Trump está fazendo ao desmontar todos os avanços positivos dos últimos 20 anos, alguns dos quais gosto de pensar que tive um pouco a ver, até mesmo em relação ao clima. Ele está desmontando quase tudo isso, e isso é prejudicial para nós. Ele é suicida? Ele é suicida em nível nacional? Ele quer acelerar o fim do hemisfério ocidental, especialmente de sua potência predominante, os Estados Unidos? Quem sabe? Mas não vejo esse tipo de atitude em Moscou, Pequim ou Delhi. E, na verdade, não vejo isso em Kuala Lumpur, Jakarta ou em qualquer outro lugar por aí para onde o poder está indo. Larry, aqui nesta foto você pode ver o chefe do Estado-Maior-General russo, Valery Gerasimov. E o mapa atrás dele é da Novorossia, como eles chamam. Novorossia é a parte leste da Ucrânia, e o mapa vai até Odessa, Nikolaev e chega até Kharkiv. Como você vê a batalha na Ucrânia? Como você vê o futuro da parte leste da Ucrânia? Você acha que a Rússia está... Neste mapa, eles não estão considerando nenhum tipo de zona de amortecimento. A região é mostrada como totalmente parte da Rússia, e inclui Odessa, Nikolaev, indo até Kharkiv. Como você, qual é a sua opinião, Urso? Vejo isso como resultado da nossa intransigência e da intransigência dos nossos aliados, Volodymyr Zelensky, nossos compatriotas na Europa e em Bruxelas em particular. Vejo isso como resultado disso. Não é o que foi assinado em Istambul. Quando foi? Fevereiro de 2022? Esse não é o acordo que foi assinado em Istambul e que quase pôs fim à guerra, exceto pela intervenção de Boris Johnson, agindo sob nosso conselho, tenho certeza, ou sob nossa orientação e sob a orientação de Londres, Paris e Berlim. Não é isso. Porque é diferente, se devemos considerar isso como o limite da Rússia. É diferente porque eles perderam de 300 mil a 400 mil pessoas em um campo de batalha, onde mataram cerca de 1 a 1,7 milhão de ucranianos e venceram a maldita guerra. É por isso que é diferente. Você tem muita sorte.
Keith. Isso não inclui você. You are very lucky, Keith. It doesn't include you. Eu acho, Larry, que após essa cúpula, podemos considerar a Índia muito mais próxima da China do que antes. Porque depois de vários anos, acho que depois de 7 ou 8 anos, Modi, o primeiro-ministro da Índia, está indo à China para uma cúpula. Isso não é algo que deve ser ignorado. This is not something to be ignored. But they didn't just do this, Nima. I mean, it seems like that. Mas eles não fizeram só isso, Nima. Quero dizer, pode parecer que sim, mas eles vêm trabalhando nisso. Eles vêm. Moscou e Delhi vêm trabalhando nisso há algum tempo. Acho que a forma precipitada como aconteceu no fim, naquela cúpula, foi inesperada para todos, inclusive para eles. Mas era a hora, eles sentiram. E tenho certeza de que fizeram muitas ligações, e era a hora de enviar um sinal. E esse sinal precisava ser poderoso e forte, resiliente e significativo. E foi. Agora, será que Donald Trump vai entender alguma coisa disso? Não. Marco Rubio vai? Não. Pete Hegseth? Definitivamente não. Steve Witkoff? Não. Alguém no governo americano? Gosto de pensar que talvez haja 2 ou 3 pessoas lá na base que vão entender isso. Mas vão ser ouvidas? Não. Eles achavam que Rússia e China nunca estariam tão próximas quanto estão agora. Isso aconteceu durante a guerra na Ucrânia. Lembro de algumas pessoas dizendo a mesma coisa sobre os Estados Unidos e a China, especialmente no início e meados dos anos 50. Nixon sobe em seu cavalo e Kissinger vai ao Paquistão. Voltando ao assunto. De repente, lábios e dentes próximos. O mundo muda, e o mundo muda num piscar de olhos às vezes, quando as pessoas são inteligentes e entendem que se não gastarem aquela moeda, não vão receber troco nenhum, vão morrer. E isso acontece. E às vezes acontece para melhor. Outras vezes acontece para pior. O Pacto Molotov-Ribbentrop, por exemplo. Hitler se volta e invade a União Soviética. Ninguém espera por essa. Didn't see that one coming, said Joe. Yeah, I think Joe did see that coming. He just didn't see it coming so fast. Sim, acho que o Joe previu isso. Ele só não esperava que acontecesse tão rápido. O Stalin, quero dizer. Mas essa cúpula deveria ter sido prevista. Quero dizer, a OCS... Você não faz ideia, Nima, de quantas vezes eu sugeri, tendo acabado de voltar da China, eu sugeria para as pessoas no poder. E naquela época as pessoas no poder eram até decentes, Colin Powell entre eles. E eu dizia, a Organização de Cooperação de Xangai vai se desenvolver. Não são só os chineses fazendo isso. Me desculpe, você está vendo, naquela época, potencialmente o país mais poderoso da face da Terra voltando. Voltando porque já esteve lá antes. Coming back because it's been there before. We forget, China has been there before. Esquecemos que a China já esteve lá antes. A Pérsia já esteve lá antes. Eles estão voltando, estão voltando. Não do mesmo jeito, claro, muito diferentes, modernizados, seja como for, mas estão voltando. E só as populações deles já mostram que, quando eu disse que a OCS seria levada a sério um dia, não foi um cálculo ao acaso. Tudo que você precisava fazer era olhar para as populações, para entender que é ali que, sabe, 2 bilhões de pessoas vivem em 2 países. Você não pode continuar ignorando 2 bilhões de pessoas, especialmente quando a pessoa passou a parecer muito mais inteligentes que você. They seem to be a hell of a lot smarter than you. É impressionante observar as 2 administrações, a administração Biden e agora a administração Trump, o que a administração Biden não conseguiu alcançar. Acho que o que está acontecendo entre a Rússia e a China é um feito da administração Biden. Mas o que ficou para trás foi o relacionamento entre Irã e Rússia, e Irã e China, que está mudando drasticamente. Índia e China também estão mudando drasticamente. Esses são os feitos da nova administração em Washington. De alguma forma, eles estão se ajudando a tornar o Oriente mais poderoso, mais unido do que antes. É isso que geralmente acontece quando impérios vão às ruas, por assim dizer, para evitar seu próprio colapso. Eles o aceleram. Na verdade, eles o facilitam.
Thank you so much. Muito obrigado, Larry, por estar conosco hoje. É um grande prazer, como sempre. As always. My pleasure. Thank Foi um you. prazer. Obrigado por tocar aquele trechinho do Randy no começo. Espero que ele já tenha saído da cadeia. He's out of jail. Yeah, I hope. Sim, eu espero que sim. Mas ele não foi preso, foi detido. He was arrested? No, we were kind of. Não, ficamos meio surpresos com o que disseram sobre não ter crianças. Então, ele foi ao computador e tirou tudo o que tinha crianças. Como você pode imaginar, essas eram algumas das fotografias mais impactantes e também alguns dos vídeos mais fortes. Então ele fez essa triagem e acho que sobraram umas 12 imagens ou algo assim. Mas você sabe o que está acontecendo no distrito agora. Quer dizer, tem milícia de 3 estados, pelo que entendi, incluindo a guarda, federalizada pelo presidente, o que ele pode fazer sob a lei de autonomia. Tem gente da Virgínia Ocidental. Sei que alguém me disse outro dia que viu um soldado da Virgínia Ocidental lá. Tem o FBI, eles estão patrulhando as ruas rotineiramente agora. E tem o ICE. Sabe de uma coisa? Meu taxista hoje de manhã era afegão e ele estava um pouco relutante em entrar em DC. E percebi uma certa relutância quando chama um táxi. A empresa é administrada por paquistaneses. Havia relutância da parte de todos eles. Um deles se virou e voltou. Ele não quis vir. Este senhor veio, ele está aqui há muito tempo. Ele era de... droga, esqueci de onde ele me disse que era agora. Mas ele atravessou todo o Afeganistão. Ele levou a família para o Paquistão assim que invadimos, então um cara esperto. Enfim, descobri que ele tinha toda a documentação e tudo mais, mas alguns deles estavam muito nervosos com a ideia de ir para Washington, porque estão detendo pessoas. E sabe, mesmo que sua documentação esteja toda certa, é complicado. Você pode ser preso e levado para algum lugar. Isso está acontecendo nas ruas do Capitólio. E você não quer simplesmente sumir, tipo no estilo Pinochet, sabe? Como se diz isso no Brasil? Vocês dizem Pinochet ou Pinochet? 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 Com um A? Já ouvi gente me dizer que é Pinochet. Yeah. I've had people tell me it's Pinochet. É Pinochet, Utenewa. Shit. Yeah. Pinochet. Pinochet, Pinochet. De qualquer forma que você diga, ele foi uma pessoa horrível. He's the same. Doesn't. Ele não mais mesmo resultado. Um Netanyahu em formação. Exata mesmo. Obrigado, Larry. Um grande prazer, como sempre. Pleasure as always. See you on Friday. Te vejo na sexta-feira, preciso comprar outra camisa. Preciso de uma que seja vermelha, verde e azul. Esperando por isso, Mo. Você cuida. Bye bye. Bye bye. Tchau, tchau.